Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Pod Crente e hoje eu tô aqui com o Jones. Johnny Peter, fala comigo, fala pessoal, tudo bem com vocês? Jones. E solta a vinheta, né, João? Chama a vinheta aí. Solta a vinheta aí. E hoje a gente vai falar sobre pecado de estimação. Ih, rapaz. Chama um pecadinho aí. Chama. Pega, Tozão. O que é um pecado de estimação, João? Cara, pecado de estimação é um pecado que você tem ao longo do ano, que você não desvincula, que você não acha que é pecado, que você trata ele como um animalzinho, que você alimenta ele todos os dias e aquilo se consome na sua vida e você relativiza o pecado. Agora não é pecado mais, faz parte da minha vida. Eu não tenho que lutar contra ele, eu não tenho que vencer ele, eu não tenho que expor ele para ser tratado. Isso é pecado de estimação. É interessante porque Jesus, quando ele começa o ministério, ele começa a andar dizendo: arrependam-se e creiam porque o reino é chegado. E aí esse arrependam, que ele diz do grego, é metanoia, né? Metnos, que é a mudança de mentalidade, é transformar, é mudar. Então o que Jesus está dizendo não é sentimentalismo, não é emoção, é de fato mudar, é transformar. Então quando ele está dizendo arrependam-se, ele está dizendo mudem. Então se Cristo não está me fazendo mudar todos os dias, se a minha vida com Cristo todos os dias não transforma algo na minha vida, então se todos os dias eu não vivo uma mudança, algo está errado. Então se tem um pecado que está me acompanhando há mais de um mês, peraí, é uma coisa errada. Então isso eu posso chamar de um pecado de estimação. Quais pecados a gente poderia citar? Ah, cara, vários, viu? Eu vou falar aqui alguns pecados que eu já passei, né? Que eu já tive como estimação, que eu não achava que era de estimação e na verdade era. Então eu só tive discernimento quando eu pude conversar com alguém, tá? Então, ó, pecados como mentira, fofoca, pornografia, masturbação. Deixa eu ver o que mais. Me lembra mais de um aqui para completar o quinto. Fofoca você falou. Descumprimento de regras. Sim. Né? Que nós falamos no episódio anterior. Descumprimento de promessas. Sim, prometer boa. e cumprir. Várias outras coisas, como comprar coisas falsas, pirataria. Cara, coisas que estão no nosso dia presente, mas que nós não achamos que, né? Até assistir algo fora da classificação também, né? Boa, também falei isso, né? No último podcast. Assistir algo fora da classificação é uma coisa que traz consequências. Isso tudo, né? São pecados de estimação que eu, João, já passei. Mas e aí? Cara, um pecado de estimação que eu demorei muito para abrir mão, para conseguir, foi a pornografia. Não porque eu não entendia que era errado, não porque eu não entendia que era pecado, mas porque aquilo era tão viciante para mim. Sim. Pegava tanto no meu ego que foi muito custoso abrir mão. Então era como se eu dissesse para Cristo: você pode entrar na minha vida, você pode mexer em todas as áreas, mas essa aqui deixa, porque isso aqui me satisfaz. Sim. Esse pedacinho aqui não mexe. Então talvez cada um tem na sua vida um pecadinho que não entregou, não porque não entendeu que é pecado, mas é como se fala assim: Deus, esse aqui eu não abro mão. Talvez seja uma bebida alcoólica, talvez seja uma droga, talvez seja um filme que você seja viciado, ou qualquer outro vício. Talvez seja uma estupidez com as pessoas, uma arrogância, talvez seja uma carência, talvez seja uma necessidade de falar o tempo todo, uma dificuldade de ouvir. Então, qualquer tipo de dificuldade de relacionar pode ser um pecado de estimação. E legal você falar isso, que o pecado de estimação automaticamente ele se passa como um vício, né? Ele tem que ser um vício, porque ele tá ali na nossa vida constantemente. Só que, lembrando, o viciado, ele custa falar e reconhecer que ele é um viciado. É por isso que o pecado de estimação, ele toma conta da sua vida, você não percebe ou você não quer abandonar por ser prazeroso demais. Você falou sobre a pornografia, eu também já passei por isso.
e é uma coisa que nos gera prazer momentâneo e, consequentemente, isso nós não queremos abrir mão. Então, Deus, você pode entrar na minha casa, fazer morada, porém eu tenho um quarto lá no fundo que o Senhor não pode abrir essa porta, porque lá mora esse pecado. E quando isso acontece, cara, Deus, eu acho que entristece o coração de Deus, porque Ele quer entrar na nossa vida por completo. Então, quando Deus entra na nossa casa, Ele quer visitar até os quartos mais profundos, Ele quer abrir as gavetas, Ele quer fazer uma limpa, Ele quer instaurar o seu reino ali na nossa vida, né? Fazer morada, fazer habitação. E o pecado, ele nos distancia ainda mais de Deus. Porque se eu tenho um pecado de estimação, eu falo, Deus, você pode entrar na minha vida, mas Deus, Ele quer entrar por completo. Então, Ele fala, enquanto você não tratar, Renan, enquanto você não tratar, João, eu não posso entrar na sua vida. Então, eu vou falar sobre, né, alguns relatos. Sim. Eu tinha esse pecado de estimação, né, pornografia. Eu deixava Cristo entrar na minha vida, mas por muitas vezes ele falava, João, você tem que tratar isso, você tem que confessar isso com a sua boca, você tem que contar isso para alguém para ser curado, né? E então eu vinha na igreja, eu lidava, eu tinha uma vida cristã, mas esse pecado eu não abria mão, cara. Isso me corrompia por dentro, isso me consumia por dentro, mas eu não entendia. Então, por muito tempo eu quis que Cristo fizesse morada na minha vida, quis que Cristo gerasse mudança, mas por muito tempo o pecado de estimação não deixou com que eu fizesse isso, porque era prazeroso demais, era viciante demais, né? Mas vamos lá. E é gostoso demais para eu querer abrir mão. Sim. Então eu prefiro o conforto, o prazer que me gera do que o sacrifício que eu vou precisar fazer. Então muitas vezes eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que é necessário, mas eu não quero pagar o preço. E o nome já fala, né, João? É um pecado de estimação. Eu sei que é pecado, não estou negando que é um pecado, o nome fala que é um pecado. E é de estimação. O que é estimação? É algo que eu cuido, que eu alimento, que eu preservo e que eu deixo guardado. Cara, e a Bíblia fala que o pecado é um crime contra Deus. Sim. A Bíblia fala que o pecado me separa de Deus. A Bíblia fala que o pecado causa um abismo entre eu e Deus. A única coisa na face da terra que pode me separar do meu Criador é o pecado. E se eu sei que Cristo me amou tanto, que Ele morreu na cruz por mim, o porquê que eu vou alimentar e eu vou ter de estimação algo que me separa do meu Criador, cara? Verdade. Então é muito profundo. Além da pornografia, qual outro tipo de pecado de estimação você já teve? Cara, eu já tive por muito tempo, isso foi em época de escola, né? Eu vou colocar aqui a fofoca. Então eu sou uma pessoa muito comunicativa, então eu gostava de estar na rodinha de todo mundo, sabendo de tudo e ao mesmo tempo. Então, cara, era uma coisa que me prendia por muito tempo e que eu fui exortado por um amigo, graças a Deus, que ele chegou. Ele foi um amigo mesmo. Da igreja? Assim, não, cara, era um amigo que eu tinha na escola, só que assim, ele não era cristão, mas automaticamente ele falou, João, isso vai te levar à ruína. No sentido de que, cara, é bom conversar, é ótimo, é prazeroso ser comunicador, é muito bom. Porém, isso não é legal. Isso quem fala mal de outra pessoa para você vai falar de você para outra pessoa também, né? E isso eu não tratava como pecado e eu alimentava isso porque é legal você estar conversando, você contar e depois você também, a pessoa te conta um segredo, você conta um segredo para ela e troca essa fofoca e tudo mais. Então, a fofoca também foi um pecado que eu tive criança na minha adolescência, na minha época de escola, sabe? Eu queria saber de tudo ao mesmo tempo, de todas as pessoas e era isso. O pecado da fofoca. Às vezes a gente não é nem que quer cultivar, mas às vezes a gente não presta atenção, né? E se você não sabe por qual pecado você está lutando, provavelmente você está com um pecado de estimação ali, porque todos os dias eu tenho que ter em mente qual pecado eu estou lutando naquele dia. Se todos os dias eu não acordo buscando qual pecado eu estou lutando, cara, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia fala que a nossa mente, que a nossa alma, ela está o tempo todo militando, né? O espírito da carne, o espírito de Deus. Então, não tem como eu falar que eu não estou lutando contra um pecado. Então, eu preciso dar nos meus bois. Eu tenho que saber todos os dias contra qual pecado eu estou lutando. Contra qual pecado eu estou lutando hoje. Se eu não estou aqui agora confessando que eu estou lutando contra um pecado,
tem alguma coisa errada e provavelmente eu estou alimentando um pecado de estimação. E a gente tem que dar nome aos bois, lutar, porque o pecado nos separa de Deus e separação vai nos levar à ruína, vai nos afastar e a gente tem que vencer isso. E como que a gente pode vencer então? Vamos pontuar aí, dar algumas dicas de como que a gente pode vencer o pecado de estimação? A primeira coisa você já falou, né? É reconhecer aquilo como um pecado. Então toda vez que eu acordo de manhã, eu já sei que, de fato, eu sou um pecador. Então, eu preciso procurar a ajuda do Espírito Santo para que eu ache os pecados profundos da minha vida. Porque se eu não acordar todo dia procurando o pecado, eu não vou ter a quem lutar. Sim. Então, eu preciso reconhecer que, de fato, eu já sou um pecador. Então, a minha missão hoje, a partir de hoje, é acordar, fazer meu devocional e falar: Espírito Santo, sonda o meu coração, para em que áreas da minha vida esteja pecando e eu não estou vendo. Eu estou alimentando isso, mas eu não estou vendo, né? Então, a primeira dica você já deu, é importantíssimo, e fez com que eu parasse aos poucos e fosse parando e cessando tudo isso. Reconhecer o que tem me consumido e qual pecado eu preciso tratar. Mas não é um pecado grosseiro, é aquele pecado assim, que você tem levado ele empurrado com a barriga. Então, reconheça o seu pecado todos os dias, diariamente, porque você precisa ter um motivo para pedir perdão. E, cara, na minha vida tem vários motivos. Eu acredito que também na sua tem vários motivos. Então, reconheça o primeiro, né, que eu diria. Reconheça o pecado. Então, em primeiro lugar, reconheça o pecado. Em segundo lugar, eu diria, dê nome aos bois. Então, primeiro, eu preciso reconhecer que há pecados. Então, em segundo lugar, eu preciso dar nome aos bois. Então, eu preciso achar o que é. Então, escreva em algum lugar, coloca lá: lutar contra a fofoca, pornografia, vencer pornografia. Se você está desrespeitando seus pais, preciso respeitar os meus pais. Comece a dar nome aos bois, porque se é um pecado de estimação, é um pecado que eu preciso me lembrar de vencê-lo. A terceira dica que eu daria é: confesse para alguém. O Tiago fala que se eu confesso meu pecado para Deus, eu sou perdoado. Mas se eu confesso para alguém, eu sou curado. Então é ter um amigo espiritual para eu falar assim: João, olha, eu tô com um pecado aqui de estimação, cara. Eu tenho conversado com outras mulheres no WhatsApp e eu sou casado, isso é errado, me ajuda, me cobra. Ou, por exemplo, João, eu tenho ficado, eu sei que ficar errado, me cobra, me lembra de não ficar. Tem um amigo que você possa confessar seus pecados e te cobrar, né? E te lembrar. Sim. O que mais você acha? Você falou, né, a terceira, eu vou colocar a quarta. Nós sabemos que não existe pecadinho e pecadão, mas é necessário que você aumente o grau do seu pecado. Como assim, João? Por exemplo, se eu tenho uma cerca, tá? Eu tô lá na fazenda, eu tenho uma cerca e eu preciso passar para o outro lado. Claro, eu vou abaixar, passar por debaixo dessa cerca e vou atravessar para o outro lado. Mas se tem uma placa falando perigo, alta tensão, você vai pensar 2, 3 vezes antes de fazer. Sim. Então, aumente o risco do seu pecado. E como que você fala... Como você dá um exemplo, João? Por exemplo, pornografia. Teve uma vez que o Juan, ele falou assim, ó, tem gente que não visita os prostíbulos, né, da cidade, mas visita os prostíbulos da internet. Eu falei, como assim prostíbulos da internet? Aí eu comecei a parar para pensar que, cara, a pornografia também é um foco de um prostíbulo, e quando eu penso em prostíbulo, eu penso em algo, cara, surreal, sujo, e, cara, eu tô me contaminando com isso também. Então eu pego o meu pecado, que antes eu achava que era um pecadinho, na minha cabeça, porque o pecado de estimação te faz pensar isso, e agora eu tenho que elevar o nível, eu tenho que botar uma placa de todo tamanho. Perigo, não ultrapasse. Perigo, alta tensão. Então, eleve o grau desse pecado se você quiser tratar ele como um pecado. Se eu quiser entrar para uma luta, talvez você esteja entrando para a luta de um pecado sem armadura, por achar que ela é fácil demais, e você nunca vai vencer ela. Sim. Então, quando você vê que ele tem, cara, um exército que você vai precisar de todas as armas possíveis, cara, se revista de todas as armas possíveis, porque você já entende o grau de necessidade para aquilo. Então, aumente o nível do seu pecado para entender a necessidade para você sair desse pecado, desvincular isso. Então, a quarta dica eu diria isso. E quinta e última dica eu diria para você ser santo. Jesus fala para a gente ser santo porque ele foi santo. E ser santo é você ser separado. Então, por exemplo, você não beberia uma água se ela tivesse escrito que ela é 98% pura e 2% de esgoto. Ela tem que ser 100% pura. Não adianta você ser 98% puro
e ter o seu pecado de estimação ali 2%, tem que ser por inteiro. Então, revista a sua vida e seja íntegro, seja por inteiro, seja santo, porque Deus merece a sua santidade, Ele te merece por inteiro, porque Ele se entregou por inteiro. Então, te convido e te desafio a procurar na sua vida qual pecado de estimação você tem alimentado, que você precisa vencer, que você precisa romper na sua vida e vence ele ainda hoje. No mais, a gente aqui para o que você precisar. Aqui está o WhatsApp da PIB. Se inscreva no nosso canal, aqui está o nosso Instagram. Dá o seu joinha aí, deixa o seu like, comenta alguma coisa, fala aí se gostou, se não gostou, se o João é legal, se não é. E tamo junto, viu? Deus te abençoe, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.